falasse um pouco sobre o critério de discriminação contra o ceticismo total na tua pesquisa. Como é que é essa questão do ceticismo total e a discriminação dele? Já começa bem aprofundado, né? Bem, antes de responder essa pergunta, né, eu vou contextualizar a pesquisa aqui, né, o trabalho. Bem, é, falar um pouco de mim antes, né, aí eu respondo a pergunta, fica melhor. Bem, eu, eu comecei a trabalhar com Hume, né, desde David Hume, né, que é um filósofo escocês do século XVIII. Ele, em geral, na graduação, ele é na história da filosofia que muitos cursos no Brasil aborda. O Hume ele fica como um filósofo empirista, da mesma tradição do Locke, do Berkeley, e ele é famoso pelo tema da causalidade, né? Que é um tema que o Kant retoma e ele aponta, né, no Hume um ceticismo que colocaria em xeque, né, o conceito de causalidade como um conceito, né, importante, né, dentro dos enunciados da ciência, né? Por exemplo, deixa eu pensar, por exemplo, se a gente for pensar, digamos assim, na lei gravitacional, a lei gravitacional ela como base, né, como se o corpo tende a cair, cai por alguma razão e essa razão é a gravidade. Então, portanto, a causa da queda dos corpos é a gravidade. E o princípio causal seria isso, né? É, e o Hume ele chega à conclusão de que a gente não conhece esse princípio causal, né? Ele não é cognoscível. E o Kant ele faz uma leitura disso na Crítica da Razão Pura e tenta apontar esse conceito como algo que estaria no próprio sujeito, né? Que é o sujeito que ele conecta as representações dadas pelos sentidos, né? E essa conexão é que estabeleceria um nexo causal entre os objetos na realidade, né? Digamos assim. Bem, mas isso acaba sendo uma maneira de ver o problema abordado por Hume da causalidade. E em geral, a gente toma o Hume nesse sentido, o Hume como aquele cético que levou o empirismo, né? O empirismo é aquela corrente, né? Não sei se vocês conhecem, mas é aquela corrente que diria que todo conhecimento ele surge da experiência, né? Bem, se todo conhecimento surge da experiência, aí haveria um problema, né? Porque da experiência a gente não consegue encontrar nada que se pareça com causalidade, né? A gente apenas tem objetos, né? Que esses objetos têm cheiro, têm sabor, a gente consegue tateá-los, mas a gente não sabe o que seria essa propriedade causal que seria inerente a esses objetos, né? Essa causação, né? Já que a gente não teria acesso a isso através da experiência, a gente nada poderia afirmar sobre essa, esse, esse poder oculto dos objetos, digamos assim. Eu estou falando meio complicado aqui, me perdoe, mas é porque a gente aborda Hume na graduação por esses temas, né, da causalidade, né? E esse tema da causalidade é que é, faz assim é, a gente entende Hume como um cético, em geral.
E a história da filosofia, né, tende a corroborar isso. Aí lá para a filosofia analítica contemporânea, com Karl Popper, se retoma o Hume como um cético em relação ao problema da indução. Assim, geralmente as pessoas que não têm muita leitura de Hume vão dar aula de Hume, eh, falam muito do problema da indução. Que seria o problema da indução? Por exemplo, você eh, experienciou durante toda a vida que os cisnes eram brancos, mas aí você generaliza que todos os cisnes são brancos. Mas da experiência, né, você só tem apenas uma quantidade limitada de casos para dizer que todos os cisnes são brancos, né? Então isso é uma generalização de poucos casos para todos os casos, né? Pode ser que haja um cisne negro, um cisne amarelo, um cisne rosa, mas da experiência particular a gente não consegue inferir que todos os cisnes são brancos, né? Então a experiência ela não seria um critério adequado de verificação, né? De validação e legitimidade de uma proposição, né? Científica. Muito embora ou corroborar ou de uma teoria, né? Como verificação. Mas aí o Hume seria visto como aquele que teria identificado esse problema. Então o Hume passeia dentro da história da filosofia por esses dois viés, né? Um problema da causação, que é um problema muito mais sofisticado, que eu acho muito mais interessante, e o problema da indução, né? Que é um problema assim que os manuais didáticos exploram bastante, né? Que é uma tentativa de distinguir o que seria ciência, o que seria pseudociência, indução, né, dedução, né. É, eu- O é, Wendel, esse- Wendel, você diria que o Hume seria um Cicerone da filosofia moderna em relação a um ceticismo prudente? Seria dessa forma? Você colocaria dessa forma? sim, eu ia chegar agora lá, né. Bem, eu apresentando esse quadro inicial do que seria, como o Hume é visto, né, agora eu vou tentar pensar o ceticismo do Hume de outra maneira, porque o que historicamente surgiu depois, né, do que a gente conhece pelos livros didáticos é isso. A história é um pouco mais complexa do que isso, né? Porque logo depois que Rumi lançou o tratado, ele realmente, por uns filósofos da época, né, que hoje são totalmente desconhecidos, né, quase que totalmente desconhecidos, que é o Thomas Reid e James Beattie, eles eram conhecidos como filósofos da escola do senso comum. Esses filósofos eles tiveram uma leitura cética radical do Hume, um pouco mais detalhada do que o Kant ofereceu, mas teve muita influência na Alemanha. Kant era alemão, né? E essa influência, né, de que o Hume e o Berkeley também, né, eram céticos radicais que suas respectivas filosofias levariam ao ceticismo radical, ficou bastante eminente à época e, e isso e essa caricatura, digamos assim, de um cético muito radical, ela se perpetuou de um modo muito é, se perpetuou. Acontece que o Hume, pelo menos na minha leitura, ele é realmente um cético. Mas o que é ser cético, né? Cético é um cara que duvida de tudo, que não acredita em nada, ou, ou pode ser entendido como outra coisa. Bem, eu
Bem, minha leitura é que ceticismo pode ser lido de uma maneira diferente. É, não é uma coisa que eu estou inventando, é uma coisa que já existe, mas é importante que a gente converse sobre isso. Bem, historicamente, né, a gente tem dentro da filosofia uma noção de cético que é um pouco diferente do senso comum. Geralmente, o senso comum fala de cético aquele camarada que é descrente, que duvida de tudo, que não acredita em Deus, que não acredita em si mesmo, que não acredita em nada, né? É, mas dentro da filosofia, ceticismo é uma postura filosófica que tem implicações bastante interessantes, né? Que consiste numa postura, né? Digamos assim, de uma integridade intelectual, de você não afirmar e nem negar aquilo que você não sabe ou mesmo tem investigado, não tenha chegado numa conclusão ou num dado conclusivo, né? Por exemplo, um filósofo, após investigar sobre um assunto, dali ele não conclui nada, ao invés de afirmar ou negar, ele suspende o juízo. Isso aí se chamaria eporré, né? Atitude suspensiva do cético. E essa, pelo menos, é uma atitude muito ligada à tradição pirrônica, né? De Pirro, né? Ainda lá na antiguidade, né? Que depois, junto com o seu discípulo Sexto Empírico, mas essa tradição ela conflita com uma outra, né? Não diretamente, mas historicamente, com o ceticismo acadêmico, né? E esse ceticismo acadêmico é o que, em geral, eu associo mais a Hume, embora isso também não seja muito consensual entre os intérpretes, né? E o Cícero, né, que é um filósofo da antiguidade, ele bebeu muito, né, no ceticismo acadêmico, né? Alguns autores vão dizer que o Cícero é estoico, outros vão dizer que ele é um cético acadêmico. Eu tendo a ver o Cícero mais como um acadêmico. Esse termo cético não existia naquela época, assim, como hoje a gente usa, né, o cético, né? Existiam os pirrônicos e os acadêmicos, né? E a gente entende essas seitas ambas como céticas, né? E elas têm como característica essa atitude suspensiva, embora com cada uma delas tenha uma maneira de ver essa suspensão do juízo, né? Que seria essa atitude, né, prudencial, né, de não afirmar e não negar aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo muito clássico modernamente, que vai servir para a gente entender um pouco os problemas do Hume. O problema sobre a existência do mundo externo, né? Se há um mundo fora da mente, é um problema clássico, né? A gente vê no Matrix, né? Em filmes, né? Abordam muito o problema de uma realidade fora da mente. O cético seria aquele que diria que, que após uma investigação ele concluiria que essa questão é impossível de responder, ou pelo menos não temos elementos até o presente momento para afirmar ou negar se existe um mundo externo ou não. Pelo menos do ponto de vista metafísico, a gente não tem bons argumentos para afirmar sobre a existência do mundo. A gente pode assumir a existência do mundo apenas como uma crença prática, ou seja, uma crença que eu tenho que atende bem os meus propósitos de viver, até porque ninguém vive supondo que o mundo não existe, né? Só poderia até morrer. Mas, como conhecimento absolutamente seguro, eu não tenho essa certeza, então eu suspendo o meu juízo. O cético basicamente faz isso com as questões filosóficas. Ao invés de ele dar um posicionamento dogmático sobre essas questões, ele suspende o juízo.
Nesse sentido, o Hume parece é, 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 ser um cético, ou seja, ele suspende o juízo sobre várias questões filosóficas, por quê? Porque ele acredita não ter uma resposta perfeitamente segura para essas questões, né? Mas ele também não acha que essas questões sejam irrelevantes, que jamais a gente poderia, ou melhor, que a gente deveria abandonar inteiramente filosofia, porque daí nada a gente poderia produzir de seguro e duradouro, né? É mais ou menos isso.